pessoal, vou falar um pouquinho aqui agora sobre o microempreendedor individual, o MEI. É uma modalidade que vem crescendo bastante no Brasil, né? O microempreendedor individual, principalmente para as empresas que estão começando agora ou as empresas que têm um faturamento menor, né? É uma possibilidade, né, de se regularizar, né, perante a legislação, as leis, né? É uma das formas de se formalizar como microempreendedor individual. Mas afinal de contas, o que é o MEI? Antes da gente falar aqui um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de ser um MEI, vamos entender um pouquinho o que é o MEI. O MEI, né, como o próprio nome já diz, é o microempreendedor individual, ou seja, é o profissional autônomo, né, que se formaliza, né, que se cadastra, né, passa a ter um CNPJ, né, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, então ele passa a ser uma PJ, uma pessoa jurídica, né, com os direitos, né, e obrigações de uma empresa normal, de acordo com as leis vigentes no Brasil. Então, claro que ele vai poder, né, ter os benefícios aí de emitir nota fiscal, estar em dias com as obrigações, mas é importante ressaltar que ele também vai ter as suas obrigações, né, as obrigações que estão em vigência no Brasil, né. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho aí sobre as vantagens e desvantagens de ser um MEI. Olha, vamos elencar primeiro aqui, então, as vantagens de ser um MEI. Entre as vantagens de ser um MEI, eu elenquei aqui, né, uma quantidade de 7 vantagens. Claro que não está especificada todas aqui, a gente poderia falar muito mais. Vamos colocar aqui as 7 principais vantagens que todo microempreendedor individual precisa saber sobre o MEI. Primeiro, o microempreendedor individual no Brasil ele tem uma facilidade imensa para a abertura, né, das empresas, visto que essa abertura ela é feita, né, direto no site, né, na internet, né, no portal, no site oficial do Portal do Empreendedor, né? Então ela é gratuita, né, uma modalidade de abertura gratuita que não tem taxas de abertura. Você mesmo pode entrar no site oficial do Portal do Empreendedor e fazer essa solicitação de abertura. Vale ressaltar, né, que é importante tomar cuidado para não abrir nenhum site que não seja do governo, mas caso prefira também, pode contratar também um profissional, né, qualificado, um contador, para fazer esse processo para você. Mas lembrando que é um processo gratuito e que você mesmo pode fazer diretamente no site, né, do Portal do Empreendedor. Como uma segunda vantagem, é importante a gente falar da questão da tributação simplificada e mais baixa, né? Quem é o microempreendedor individual, ele vai pagar uma única guia, né, do PGDAS lá, que é um documento de arrecadação mensal, e nessa guia, né, ele vai pagar aí, dependendo da categoria, vai pagar de 60 a 70 reais no momento em que a gente está fazendo a gravação desse vídeo aqui, né? Então, essa taxa ela vai ser atualizada de acordo com a vigência do salário mínimo, mas é um valor bem baixo, né, para você ter aí a regulamentação, né? Uma terceira vantagem, é importante a gente falar que não é obrigatório ter um contador como as demais empresas são obrigatórias, né? O próprio MEI, ele pode sim, né, fazer a sua própria contabilidade, fazer seu próprio registro, emitir todas as suas guias, né, fazer suas declarações. Claro que se for uma opção dele, ele pode contratar, né, um contador para fazer esse acompanhamento para ele também. Uma outra importante vantagem, né, é a questão dos benefícios trabalhistas, né? Uma vez que o MEI, né, uma vez que ele é cadastrado no CNPJ, ele passa a ter entre os benefícios trabalhistas, aí, os principais benefícios, acredito que uma das maiores vantagens de ser MEI, né, é a questão de ter, né, o auxílio maternidade, né, afastamentos por problemas de saúde, né, aposentadoria, né, cobertura de previdência para como microempreendedor individual e para ações familiares. Então, são algumas das vantagens que esse microempreendedor individual ele vai passar a ter a partir do momento, né, que ele se torna um MEI. Claro que é importante a gente seguir as regras, seguir os tempos, né, os períodos aí de prazos, de carências que tem no MEI. Em uma outra aula a gente pode explicar isso aqui mais detalhadamente, né? O MEI também, como vantagem, ele tem a opção, né, de emitir nota fiscal, né, a NFR, a nota fiscal eletrônica, né, que vai dar mais segurança, mais transparência, né, nas suas transações, uma vez que quando ele emite nota fiscal vai passar aquela credibilidade, né, aquela questão de confiança para as pessoas que vinham usar o seu serviço ali. Além da emissão da nota fiscal eletrônica, eu coloquei aqui como uma das vantagens também a questão da formalidade do negócio, né? Então, você está trabalhando dentro da formalidade, dentro da legalidade, isso te dá uma segurança muito grande, te faz conquistar novos clientes e até mesmo, né, trabalhar com maior segurança, com maior confiança, transmite aquela questão de confiabilidade.
E um outro aspecto muito importante como vantagem que a gente não pode esquecer é de pensar que o MEI, né, ele tem um apoio do SEBRAE, né? O SEBRAE, para quem não sabe, ele é um serviço brasileiro, né, de apoio aos micros e pequenas empresas. E o microempreendedor individual, como sendo, né, uma microempresa, ele vai contar, né, com esse apoio do SEBRAE, até mesmo para poder montar e gerenciar o seu negócio, utilizar as ferramentas que o SEBRAE oferece ali, né? Mas é importante também a gente apresentar, né, para você aí que é um microempreendedor individual, que também tem as desvantagens. E não chega a ser assim uma desvantagem que vai prejudicar, são alguns pontos de atenção. Até diria que as desvantagens que eu vou apontar aqui, essas 4 desvantagens, elas seriam mais como uma advertência para você tomar cuidado na questão de administrar o seu MEI, de como se portar diante, né, de um MEI aí. Primeiro, né, a questão do limite de faturamento, né? O limite de faturamento para o microempreendedor individual, a gente sabe que ele é limitado, né, a R$ 81 mil por ano, né, esse faturamento, né? E esse faturamento, ele é importante a gente ressaltar que vai dar em torno aí de 6.750 por mês, dependendo da época em que a empresa for aberta, a gente tem que considerar o período de abertura dessa empresa. Então, a gente está muito atento aí a esse limite, né? Então, a gente tem o próprio nome já diz, tem um limite, tem um faturamento máximo permitido que acaba sendo uma desvantagem, né? Então, se você tem uma empresa que fatura mais que isso, você já não pode ser MEI. Além do limite de faturamento, a gente também tem que estar atento à questão do limite da equipe, né? O MEI, ele não pode ter, né, mais de um funcionário, ele pode contratar apenas um funcionário e esse funcionário ele tem que ser cadastrado de acordo com o teto salarial, com o piso salarial desse profissional, dessa atividade, né, dessa profissão. E além do mais, né, o MEI como limite de equipe, a gente tem que pensar que ele não pode ter sócio, né, que ele é um microempreendedor individual, então ele não é permitido ter sócio e muito menos ter filial. Então é um certo limite de crescimento aí, né? Então fica meio que preso, né? Mas isso não chega a ser uma desvantagem, que a partir do momento em que o MEI está nas condições de querer aumentar a sua equipe, abrir uma filial, sinal que ele está crescendo, então é só ele migrar para um outro tipo de empresa, né? Então, uma outra desvantagem a ser apresentada é a questão da aposentadoria mais baixa, né? Uma vez que o MEI ele vai aposentar com um salário mínimo. Caso ele queira aposentar com mais de um salário, ele vai precisar recorrer ao quê? À previdência privada, fazer uma contribuição à parte para que ele possa ter uma contribuição maior e, consecutivamente, aposentar com um valor maior. Uma outra desvantagem é que nem todas as atividades são permitidas por MEI. É importante você estar atento, né, à questão de quem podem ser MEI. É importante olhar na legislação e ver quais são as atividades permitidas aí pelo MEI. Então, a gente consegue visualizar aqui que mesmo com essas desvantagens, né, o MEI é uma excelente oportunidade para empreendedores que estão começando, para quem está com um limite de faturamento menor, né? Então é uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo em si, na realidade, né? Espero que esse vídeo possa contribuir, né, com o crescimento de vocês